Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal mais uma vez para nossa resenha aqui de filmes e o filme da vez da semana. Como mais uma vez, eu não achei nada interessante para falar que está tendo no cinema, né? Então eu decidi falar do filme que foi sucesso no passado, que foi o Piratas do Caribe, o Pérola Negra, que é o primeiro entre todos eles, né? Lembrando-se, dando um recado rapidinho aqui, se você quer saber o que eu posto cada dia da semana, que eu posto coisas variadas dentro do mundo nerd, e tem vídeo todo dia no canal, basta ir na descrição do vídeo e dar uma olhadinha na agenda que tem lá, tá bom? É mesmo, é? E o Paranego começa com uma abertura de uma grande franquia maravilhosa, também que contou Johnny Depp, né? E o filme começa com a Elizabeth Swann quando criança, cantando as músicas dos piratas numa embarcação. E ali ela tem um encontro com o Will Turner, que está náufrago no mar. E ela pega do peito dele uma moeda de ouro com um símbolo de caveira encravejado. E guarda para si em segredo. E por ele ter essa medalha, logicamente ela já dizia que ele era um pirata, escondeu esse segredo para poder manter ele vivo, porque a ordem é de que os piratas ali, quem fosse pirata, fosse automaticamente morto. Todo mundo morreu! Acabou. Então ela vive lá na cidade de Port Royal, né? E assim ela cresce, diz uma mulher muito bonita, e ela está sendo prometida pro Comodoro, que é um homem que subiu de cargo recentemente, sendo que ela é um casamento meio que arranjado pelo pai dela, que é governador, mas ela tem uma familiaridade, interesse, e tem interesse mútuo, na verdade, entre ela e o Will, interpretado pelo Orlando Bloom, e tem um interesse um entre o outro, só que, tipo assim, ele tornou, ao ver dele, um simples ferreiro. E como o pai dela é governador, prefere, assim, que aconselha que ela casasse com um homem de importância, que no caso do Comodoro, que é o chefe do exército de lá. Mas apesar de que o pai não obriga no filme, ele não direciona. Mas ele, no decorrer do filme, a gente percebe de que ele não a obriga a nada forçado contra a vontade dela. Mentira! Ele, até que no filme, ele deixa aberto para que ela escolhesse, né, com quem ela queria ficar. Depois ele questiona ela de se realmente se ela quer. É quando tem uma cena maravilhosa do Jack Sparrow chegando no topo do mastro do navio, a gente acha que é um navio maravilhoso, mas é praticamente uma canoa, né? E ali a gente tem um encontro e ela tá deles no sentido em que ele salva a vida dela após ela cair da mureta assim na água, porque ela estava sem respirar, estava numa parte muito apertado. E quando ela caiu no mar, com o medalhão no pescoço, que ela usava muito raramente, que mantinha escondido, tem um filme interessante de que estava bem empoeirado ele. Ela só usou naquele dia por causa que ela sonhou com o dia que ela conheceu o Will. E quando ela cai na água com o medalhão, isso impulsiona a água, assim, o que faz com que o Barbosa e os seus tripulantes caveiras, que estão atrás dos medalhões para poder juntar eles, porque eles estão amaldiçoados, porque eles roubaram esse medalhão, baú de tesouro, e que os trouxe uma maldição de que eles morreram, não estavam nem vivos nem mortos. E quando a luz da lua brilhava sobre eles, parecia o corpo deles mortos e em putrefação. Então ele tinha que pegar, juntar todas essas moedas para derramar o sangue do herdeiro do Bill Turner e assim conseguir se libertar da maldição e voltar a ser humanos mortais novamente. Então, quando ela cai no mar, esse medalhão faz tipo um sinal sonoro de que um código de morte, GPS, de que ali está a moeda em questão. Isso faz com que chame a atenção deles para ir até Portland e atacá-la. Neste meio tempo, após mesmo que salva a vida dela, o Dexter, ele é um pirata e ele consegue fugir por causa que eles condenam a morte por ser um pirata, mesmo tendo salvado ela. E o que não faz diferença nenhuma, mas depois ele consegue usar a artimanha dele para poder fugir, só que não consegue. E quando eles chegam ali, atrás do medalhão e com certeza do filho do Bill Turner, por causa que o que eles sabem é que o Bill Turner deu o medalhão pro filho, e logicamente ainda tá com ele, mas quem não sabe se é homem ou se é mulher. Então quando eles atacam Portland, eles a sequestram por causa que ela usa o sobrenome do Turner para que não soubessem que ela era uma mulher importante por ser filha do governador. Mal sabendo ela que ela usou isso de estratégia, porém dizendo
que ela tinha um sobrenome Turner deixou ela mais importante ainda para eles do que se ela fosse simplesmente a filha de um governador. E assim eles partem para a Ilha da Morte, né? Como o Will Turner e o Jack Sparrow, eles acabam tendo um interesse em comum, o que é? É que o Jack Sparrow está preso e ele é o capitão da Pérola Negra e a sua tripulação caiu, deixando naquela famosa ilha ali, solitária, somente com uma arma e uma pistola na mão, e que depois ele conseguiu sair da ilha meio que magicamente, só que depois nós temos uma explicação de como é que ele saiu dali. Então, o Jack Sparrow quer sair dali, que é a Pérola Negra, e o Jack Sparrow e o do Will Turner quer a ajuda dele, por causa que eles conhecem o pessoal e a localização deles e da Ilha da Morte quase ninguém conhece. Então eles decidem ter uma sociedade naquele momento por interesses em comuns. E claro que o Will quer salvar a princesa, porque a princesa Elizabeth Swan é a amada dele. É verdade. Nós temos ali uma coisa interessante por causa que também que rola um triângulo amoroso, né? Então, o Will quer a Elizabeth Swan de volta e o Jack Sparrow para a Negra. A primeira eles vão para Tortuga, que é uma cidade, uma mini cidade que é o Paraíso dos Piratas, e para poder conseguir ali um barco com uma tripulação, para conseguir ali uma tripulação, porque barco eles já têm, porque eles conseguiram fugir lá da cidade de Port Royal, usando o barco, roubando o barco da marinha ali inglesa, que é o barco que é o Interceptor, que é o barco mais veloz da Inglaterra. A pessoa fala, não, mas mais veloz que ele é Pérola Negra. Assim ele monta a tripulação, consegue chegar lá nessa ilha, onde eles estão numa gruta cheia de tesouros e eles fazem o ritual necessário, cortam a mão da Elizabeth Swan para poder ser libertos da maldição. Isso não acontece, porque depois eles sabem que ela não é a herdeira Turner, quem é o verdadeiro filho do Turner é o Will, sendo que eu estou bem ansioso de ver no segundo filme o pai dele com aquele navio lá que fica debaixo da água e tudo mais. E assim tem essa saga de que os piratas do Barbosa querem o sangue do Bill Turner para poder se libertar da maldição. O Jack Sparrow quer o navio dele de volta como capitão. E a Elizabeth Swan fica nesse impasse de querer proteger. Sim, ela acaba querendo proteger o Will, enquanto ela aceita o casamento com o Comodoro em troca de que a Marinha se envolvesse nessa busca e o ajudassem, por causa que eles não sabem a real situação do problema, eles não fazem ideia, o exército, e que o exército Barbosa, né, os homens Barbosa, se trata de um exército morto. Então ela já tem um papel, conseguir reforço para conseguir ajuda, sempre visando em salvar o Will Turner, que ele é valioso para os piratas do Barbosa, né? A princípio o Jack Sparrow consegue até uma barganha com o Capitão Barbosa, mas depois ele muda de ideia, porque a intenção dele desde o começo, ele diz isso abertamente, é de que a bala que ele não usou, que foi dado para ele quando ele foi deixar naquela ilha lá, que ninguém sabia pela localização, uma ilha pequena de paradisíaca, é para matar o Barbosa que tomou o navio que era dele, né? Nós temos essa aventura fantástica, incrível, com uma história que tem um ritmo muito bom e que vale muito a pena conferir. Então, já que estou falando já o que eu acho sobre o filme, eu vou já emendar, né? Bem, realmente é um filme muito bom, que eu acho que é um filme muito bom, ele tem um ritmo muito interessante, ele é frenético, ele não é chato, nem cansativo, não é demorado, tem umas 2 horas e pouco de filme. Os efeitos especiais são interessantes para a época, lembrando que é um filme lançado em 2003, então se ele foi lançado em 2003, significa que mais ou menos ele foi feito nos anos 2000, produção 2002, para lançar em 2003, tipo isso, mais ou menos. Então, por da época ele estava ok. O Jack Sparrow, a gente sabe que o Johnny Depp entrega um personagem incrível, ele é muito... que alavancou a carreira dele, né? Porque o jeito que o Jack Sparrow, ele é um pirata que tem uns trejeitos, que ele parece estar todo o tempo bêbado, não só na fala, mas no jeito dele, mas não tá. E ele é um pirata que tem uma mistura de má sorte, às vezes com sorte demais, e que ele é esperto, e bastante, você pode dizer, até um pouco mesquinho, né? Sobre o final desse filme, eu achei muito forçado. Não, o único que eu gostei assim foi o final. Porque quando eles conseguem libertar o Jack Sparrow, é capturado novamente, acho que a terceira vez no filme ele é capturado, e por aquilo que pareça, o navio dele é roubado pela tripulação que ele montou lá em Tortuga. Então eles conseguem roubar o navio
dos homens do Barbosa, na confusão que tem lá na guerra, e na luta entre eles, quando o exército da Maria decide ir até a Ilha da Morte para poder salvar como eu disse, o Will Turner. E nesse exato momento, os homens que o Jack Sparrow juntou lá na Tortuga conseguem roubar o Pérola Negra. Isso tem um código de pirata, deixa pra trás, fica pra trás, né? Só que ele decide salvar ele, e é engraçado que nessa parte aí, eles conseguem, o Will Turner salva o Jack Sparrow do ato de que ele ia ser morto ali, e depois a Elizabeth intervém, Jack Sparrow foge, e tipo assim, no primeiro filme não acontece nada com o Will por ter liberto um prisioneiro, nada judicialmente falando, e não tem consequências, e o Jack Sparrow foge, e até o próprio Comodoro fala, não custa nada demais deixar dar ele 1 ou 2 dias de intervalo para que ele ganhasse serviço por enquanto. Tipo assim, como se fosse pegar ele depois de 1 ou 2 dias de intervalo para que ele tomasse distância. E tá no Pérola Negra. Pérola Negra é o navio mais rápido que tem nos mares. Então achei o final meio... É porque é um final que gera conflito, cima de conflito, é gerar mais outras linhas de situação, entendeu? Foi um final legal, quando o Will salva o Jack Sparrow da forca, mas só que essa atitude dele gera consequências. Eles simplesmente decidiram, ao meu ver, passar por cima dessas consequências, porque senão o filme ia se alongar um pouco mais. Ia ter que levar para uma outra narrativa que eles não queriam. Então achei um final preguiçoso e fraco. Mas todo o restante do filme foi bom. Se você gostou aqui do vídeo e quer que ele chegue às pessoas, é só você curtir, comentar e compartilhar. E se você chegou até aqui neste vídeo e ainda não é um inscrito, considere se inscrever, acione o sininho para não perder nada do que eu posto aqui. Tem vídeo todo dia no canal. Dá uma olhadinha na descrição deste vídeo, porque tem uma agenda ali que diz que dia da semana eu posto o quê, tá bom? Também não deixe de olhar a playlist para ver o que os vídeos que eu já postei aqui. Você tem lá de filme, de série, de anime agora, que postei essa semana, de jogos também, e ver se tem algum outro tipo de vídeo que vai te interessar também, tá? É isso o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!